A gente vai começar. Vou dar uma atravessada aqui, Miriam. A Não, gente vai é começar tua, vamos. sobre fake news. Quer dizer, isso interessa a todos os brasileiros e aos jornalistas profissionais em particular. A gente tem aos jornalistas profissionais em particular e aos canais independentes ainda mais, porque a gente quer entender sobre o PL, enfim, e como é que isso afeta os canais independentes, e, enfim, e como é que isso segue a partir de agora. Ontem a gente estava falando sobre o pacote do ministro Flávio Dino, que trata também sobre a questão das fake news, quer dizer, o que acontece com o PL, o que está previsto, o que tem de convergência, de divergência em relação ao pacote da democracia, né? Que é o nome bonito até. Orlando, atualiza quem está desinformado sobre essa história, como é que começou, em que pé que está, conta tudo pra gente. Sim, Miriam, sim, Mara. Em primeiro lugar, que eu sou daqueles que se somam à perplexidade e à indignação com o que aconteceu no 8 de janeiro. Evidentemente que é inaceitável que o Brasil viva retrocessos, tolere golpes, como foi a tentativa no dia 8 de janeiro. Nesse sentido, eu considero que é preciso que nós revisemos a legislação brasileira, revisemos o funcionamento de instituições de segurança aqui do Distrito Federal, e pensando assim, eu considero que o ministro Flávio Dino tem razão em pensar em medidas para fortalecer a nossa democracia. Isto posto, Mara, eu ignoro quais são as propostas por parte do governo. Eu tenho tido notícias pela imprensa. Ontem, inclusive, circulou nos bastidores aqui de Brasília uma minuta de medida provisória, e a notícia que eu tive é que não corresponde a uma posição do governo. Era, na verdade, uma sugestão que o governo estaria recolhendo, mas não há uma posição fechada. Se fala de endurecimento de penas contra aqueles que cometerem ataques à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Se fala de constituição de uma Guarda Nacional para proteger as instalações do Poder Central em Brasília, mas eu confesso, Mara, Miriam, amigos que nos acompanham no My News, de que não há uma proposta na mesa. Não há uma proposta, que eu saiba, objetiva para que seja debatida. De nosso lado, o Congresso Nacional examina uma proposta faz 3 anos, inicialmente começou no Senado Federal, foi aprovado rapidamente lá. A nossa opção foi por fazer uma tramitação um pouco mais cuidadosa na Câmara dos Deputados, porque quando nós falamos de regulação de plataformas, nós tratamos de um tema que está em debate no mundo inteiro. A Europa, vocês sabem, acabou de aprovar, há poucos meses, o Ato dos Mercados Digitais e o Ato dos Serviços Digitais, que são 2 leis europeias que servem para a regulação das plataformas digitais. Neste momento, essas leis estão em processo de internalização em cada país, porque lá, como tem a União Europeia, o Parlamento Europeu aprova as leis gerais do continente e cada país, na sequência, internaliza. Há em outros países, como na França, esses dias agora mesmo, na Itália, Austrália, há muitos países debatendo regulação de plataformas digitais. E o nosso desafio no Brasil, e está escrito no nosso projeto de lei, que é esse que está pronto para ser votado no plenário da Câmara, ele tem alguns parâmetros, Mara, muito precisos. Primeiro, cria obrigações de transparência para as plataformas digitais. Porque ninguém sabe bem quais são os parâmetros utilizados na política de algoritmo dessas plataformas. Porque alguns conteúdos são retirados e outros não. Então, criar obrigações de transparência que procurem preservar direitos dos usuários, aí um conjunto de informações que são requisitadas dessas plataformas. Um segundo pilar é a garantia da liberdade de expressão para os usuários. E como que a liberdade de expressão deve ser preservada? Hoje, as políticas de uso, os termos de uso das plataformas determinam o que eles aceitam ou não publicar, o que eles removem depois de publicado, o que as plataformas reduzem o alcance ou rotulam como publicação não confiável. Mas o usuário não tem o direito do contraditório. Então nós achamos que as plataformas, sim, devem ter direito de fazer moderação de conteúdo, mas deve garantir que o usuário possa contestar. E se a contestação do usuário lhe der razão, ele deve ter uma reparação. Nós defendemos também que haja mecanismos de regulação, de autorregulação regulada, com a criação de códigos de conduta nas plataformas, para que fique nítido quais serão as obrigações que elas terão.
sempre procurando preservar a liberdade de expressão, o direito de contraditório e a possibilidade das plataformas fazerem a moderação, porque é isso que pode inibir determinadas práticas. E, por fim, há um mecanismo que nós prevemos propondo a valorização do jornalismo profissional, estimulando a remuneração de conteúdos que são indexados. Se o MyNews tem esse programa, e esse programa é indexado no Google, o Google utiliza o prestígio do MyNews para ganhar mais alcance. O Google recebe patrocínio por isso. E nós consideramos que o canal MyNews deveria ser remunerado, compartilhar dos recursos que são captados pelo Google, que é o maior captador, por exemplo, de patrocínio no Brasil de hoje. E financiar, remunerar conteúdo jornalístico é uma forma de valorizar o jornalismo profissional. Alguns me dizem, Orlando, mas como é que você vai saber se é jornalismo profissional ou não? Olha, o jornalismo que é feito por profissionais, que tem método, que tem contraditório, que tem pluralismo, que tem checagem de fonte, não é o blog de um deputado. O blog do deputado Orlando Silva não é jornalismo profissional. É um lugar em que eu exponho as minhas opiniões. E é muito importante que nós possamos valorizar grandes meios de comunicação, médios meios de comunicação, pequenos meios de comunicação, porque para enfrentar a desinformação é preciso informação. Isso é um lugar comum. Quem produz informação é jornalista profissional. Uma regulamentação bem feita disso poderia abrir espaço para fortalecer e valorizar o jornalismo. E isso é muito importante, porque, para concluir, Mara, pouco vale a gente apenas perseguir aqueles que tiveram a conduta do 8 de janeiro. Não adianta você apenas prever punição. Para mim é como se fosse colocar um cadeado numa porta arrombada. O importante é enfrentar o terreno da desinformação, que é o terreno que torna possível os ataques à democracia. Que é de tanto falar que o sistema de votação nas eleições é vulnerável, que há fraude, é de tanto falar esses absurdos que se criou o caldo de cultura para essa tentativa de golpe. Então é necessário nós pensarmos na prevenção, no combate à desinformação. Vale para a política, vale para a saúde, né? Imagine como cresceu o movimento anti-vacina. Todo ele ancorado em desinformação. E é isso que está previsto no projeto de lei 2630. E a minha expectativa é que o governo federal faça um diálogo com o Congresso Nacional. Que não há bala de prata e não há solução mágica. É necessário um diálogo, ouvir especialistas, ouvir a sociedade civil, olhar para a experiência internacional para que nós possamos ter o melhor resultado. Desculpe a resposta longa. Não, mas está muito bem explicado, deputado. O que há no PL de diferente do que existe hoje na remuneração do Google para as plataformas, para os canais? Porque, por exemplo, no nosso modelo de negócio, um dos pilares que hoje responde por 1/3 praticamente dos nossos custos aqui no MyNews é o AdSense, é o que a gente recebe como AdSense, que é uma parte daqueles anúncios que eles veiculam, ou seja, a monetização dos canais. Até a gente vê movimentos para que canais antidemocráticos não sejam monetizados, porque, de fato, essa monetização ela ganha cada vez mais relevância para a gente nos custos operacionais. O que tem no PL hoje, o que a gente pode esperar hoje no PL em relação a isso? E você falou bem, né, em relação à receita, é uma receita importante para as Big Techs, e a forma, o que vai mudar nessa forma como eles fazem hoje? Vocês têm uma excelência no jornalismo que vocês produzem. É isso que permitiu que essa parceria se realizasse e vocês fossem remunerados pela captação do patrocínio que eles fazem, insisto, também pela audiência que vocês oferecem. Porque aqui não há nada gracioso, nada, nenhuma oferta, não há benemérito nesse caso. Há uma estratégia comercial ancorada na valorização da boa informação que vocês são beneficiados. Hoje, isso se dá de modo voluntário. O que nós queremos, e uma pequeníssima parte dos produtores de informação recebem. Nós queremos ampliar para que o número maior possam ser beneficiados, estimulando que as Big Techs elas possam oferecer para que mais empresas possam somar-se nesse esforço. Né? É um debate que você sabe que o Canadá discutiu o regulamento recentemente uma lei, foi aprovado na Austrália, houve até uma ameaça de algumas
de alguns buscadores que iriam se retirar da Austrália. Meses depois, eles recuaram dessa posição. Então, eu te diria, Mara, que vai ampliar o universo daqueles que podem ser beneficiados. Hoje, há um universo muito pequeno e uma parcela tímida, digamos assim, de repasse é feito, mas aqui tem uma parte que é a negociação que vai ser feita de privado com privado. Nós não vamos entrar em quanto que vai ser repassado para cada um, que tem a ver com audiência, com perfil, com estratégia comercial dessas empresas. Mas é necessário criar mecanismos para que mais instituições possam receber, porque o número é muito pequeno no tempo presente. E, deputado, a gente tem como participar desse debate, enviar sugestões, enfim, hoje o PL já está fechado, enfim, de que forma? Porque perfeitamente, a gente Mara. na luta diária, essa questão dos algoritmos que você fala da transparência é uma coisa que a gente lida diariamente. E a gente vai tateando para tentar identificar como é que o algoritmo responde, né, Miriam? Aí a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente vai tentando ver se a gente consegue entender como é que é o algoritmo. Isso que você falou da transparência é uma coisa, de fato, muito importante. Se vocês pudessem colaborar, eu ficaria feliz. Eu acredito que esse é um debate permanente. Enquanto nós não tivermos a votação final, é preciso construir. Eu hoje, por exemplo, falei com o Marcelo Lacerda, com a Lana, que são do Google, do YouTube, e eu tenho procurado atores, né? E os produtores de conteúdo são muito importantes. Assim como essas big techs têm um peso, eu sou daqueles que creem que não há para ter posição a priori, não há que ter preconceito com ninguém, há que ouvir todas as opiniões. Aliás, uma das críticas que eu sofri é que eu teria adotado no texto que eu preparei, um substitutivo, algo que beneficiaria bolsonaristas. Porque eu defendo que a imunidade parlamentar material, que é o direito de liberdade de expressão parlamentar, está aí, inclusive as redes sociais. Defendo por convicção, porque o que está escrito na Constituição Federal. Para dar um exemplo, limite. Alguns tentam dizer que é para beneficiar Bolsonaro. Eu falei, longe de mim. Eu quero defender a liberdade de expressão. Eu quero que haja um equilíbrio na posição. Sou daqueles, Mara, Miriam, que fica feliz quando passa um relatório, um substitutivo, uma proposta, e todo mundo reclama um pouco. E se todo mundo reclama um pouco, é porque a posição mais equilibrada venceu. Se alguém ficar celebrando muito o texto, eu fico um pouco incomodado, porque pode ser sinal de que eu pesei a mão para um lado para o outro. A gente também tem um pouco esse termômetro, né? Jornalista entende bem isso, né, Miriam? Porque a gente apanha de todos os lados, né? Pois é, a gente tenta fazer uma pluralidade aqui no canal. Se a gente entrevista alguém mais da esquerda, os que são de direita reclamam e vice-versa, mas a gente tenta ouvir todo mundo. Pelo menos a gente convida a todos para participar, contar o que estão fazendo no Congresso. A Mila Montenegro, Mila, obrigada pela mensagem. Ela é membro aqui do canal e está falando, por que tudo que envolve essa questão das plataformas demora tanto? Desde quando está essa discussão, Orlando? E qual é a perspectiva? Eu diria para a Mila, porque são muitos interesses envolvidos. É o que o Anielo Greco também, Anielo, que é da área do direito, também está falando aqui para a gente. Mas responde você, Orlando. Olha, eu acredito que é um tema, os temas digitais são temas complexos. Nós não podemos fazer uma lei que se torne obsoleta muito rapidamente. Mas ela também não pode ser tão principiológica, tão conceitual, que fique tão genérica, que não tenha eficácia. Então, é a busca por melhores sínteses que faz com que haja uma negociação. Nós chegamos a ter um texto pronto para votar. Nós enfrentamos uma oposição dura, curiosamente, de uma aliança das Big Techs com o governo Bolsonaro. E olha que o governo Bolsonaro era contra o projeto por um aspecto, as Big Techs contra por um outro aspecto. Faltaram 8 votos para que nós pudéssemos examinar a matéria. Conseguimos mobilizar 249 votos a favor, que não é pouco. Né? Não é pouco. Foi a fruta de muita negociação. Então, é o tempo da democracia. Feliz ou infelizmente, o sistema que nós temos é esse. Nós temos um parlamento que funciona, que tem pluralismo no seu interior, e nós temos que procurar negociar, construir um caminho para que nós possamos ter um texto que garanta a liberdade de expressão, que não iniba a inovação, que não iniba as formas maravilhosas que a tecnologia oferece de comunicação e conexão da sociedade. Então, um pouco de paciência, não tem jeito, para que a gente possa ter o melhor resultado.